Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Estamos ao vivo e a cores, né? Aqui no nosso Conexão 3005. E é isso, professor. Projeto Iniciação, boa noite. Boa noite a todos, ao nosso irmão Gilberto Catira, ao nosso irmão Carlos Nascimento e a todos os irmãos que estão nos assistindo, né? E é uma honra e uma felicidade muito grande estarmos aqui reunidos novamente para abordarmos assuntos dessa magnitude, né? Justamente da ciência, da filosofia iniciática das cidades. É algo extraordinário, né? O nosso encontro, todo sábado, às 20h40, né? Denomina-se Projeto Iniciação, porque o projeto Iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem que realizar na face da Terra. Nós, seres humanos, temos muitos projetos para realizar, né? Projetos sociais, familiares, projetos profissionais, econômicos, são muitos projetos que nós temos, né? Para enfrentar, são desafios que nós temos, né? Mas o maior desafio que nós temos é justamente o desenvolvimento desse projeto, o projeto de iniciação, ou é o autoconhecimento. Então, esse encontro que nós temos é destinado a dar essa base filosófica iniciática para todos aqueles que pretendem seguir esse caminho, né, iniciático, justamente para desenvolver o seu projeto de iniciação. A base, sempre duas bases fundamentais, especificamente no nosso caso, né? Os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, né, através de todos os seus livros, né? E também os ensinamentos do nosso querido professor Henrique fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, o objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar os pretendentes ao caminho da iniciação, informações e valores importantes para essa finalidade, né? E também sempre destacamos que outra finalidade do nosso encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da era de Aquário. Sempre lembrando que o planeta Terra está passando por um processo de elevação do seu processo vibratório. Ou seja, o planeta Terra está sendo promovido, o planeta Terra está sendo promovido a um nível superior de espiritualidade aqui no sistema solar, né? Então, isso aí reflete-se naquilo que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, deixou ensinado para nós a respeito da era de Aquários, né? A respeito justamente a era de Maitreya, que está se desenvolvendo já a partir de agora, em pleno desenvolvimento desse novo ciclo, e culminando com o ano 3005, quando a nossa quinta raça-mãe ariana deverá atingir um estágio bastante pronunciado de evolução espiritual. Não é o final, né? Mas é um estágio bastante proeminente nesse processo de iniciação, né, coletivo, e inclusive o nosso mestre afirma que inclusive a Garta virá para a face da Terra. Veja bem, os mundos internos para uma ligação mais íntima com os seres humanos na face da Terra e propiciando o surgimento de uma nova civilização. E o nosso mestre diz que o Brasil é a pátria do Avatar Maitreya, né? A pátria do Cruzeiro, né? Do Sul, né? Pátria do Cruzeiro, e tem uma importante missão, justamente como celeiro, né? Como base, né? Como berço dessa nova civilização. Isso aí a gente vai desenvolvendo nos nossos encontros, a gente sempre vai abordando esse assunto de maneira específica ou de maneira geral, a gente vai sempre desenvolvendo. Agora, só uma mensagem, né? Em todo o Brasil está começando, justamente, já em fevereiro começou, né? O primeiro grau de iniciação para aqueles que pretendem seguir o caminho da eubiose. A pessoa pode seguir
é necessário que a pessoa escolha uma escola de iniciação para fazer o seu projeto, desenvolver o seu projeto de iniciação. É necessário participar de uma escola iniciática. Isso é indiscutível. E nós sugerimos, então, que a pessoa venha para a Sociedade Brasileira de Obiose. E está começando, como dissemos, né, o primeiro grau, que é o grau peregrino. Está começando em todo o país, nos departamentos. Então, aí está o convite para as pessoas que quiserem participar, né? Faz o grau peregrino, depois faz mais 4 graus em seguida, totalizando 5 graus. Finalizando os 5 graus, a pessoa tem a possibilidade de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Obiose. Aí pode participar de ritualísticas, de encontros, de toda a atividade de natureza interna e externa. E, além disso, muito mais importante, a pessoa tem a possibilidade de ler pessoalmente as revelações do nosso mestre, professor Henrique José de Souza, revelações que têm um caráter oculto, né? Somente destinado àqueles que seguem a obiose, mas são milhares e milhares de páginas com ensinamentos de uma profundidade esotérica que segue exatamente a ciência iniciática das idades. Então, como é que a pessoa inicialmente pode fazer esse contato com a eubiose? É simples. Entra no Google, entra lá no Google, no site, pela internet, e digita lá, no busca, Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da eubiose. Aparecer no site da eubiose, tem um botãozinho lá, está escrito assim, onde estamos, né? Aí a pessoa clica lá e vai aparecer todos os departamentos do Brasil e do exterior. Então a pessoa pode se filiar, entra em contato, né? Lá nas informações tem o endereço, tem o site, o telefone, a cidade em que o departamento existe, e a pessoa pode se entrar em contato e começar seu curso, justamente o grau peregrino. E já está em andamento, então dá tempo ainda desse ano, né, de iniciar esse processo de desenvolvimento do projeto Iniciação. Aí está um convite, então, muito importante para todos os nossos queridos irmãos que ainda não conhecem a eubiose e querem se aprofundar nesses conhecimentos. Né? Muito bem. Nós estamos seguindo aqui nos nossos encontros, né, justamente os ensinamentos, tanto de Helena Blavatsky, do nosso mestre, professor Henrique José de Souza, a respeito da antropogênese, que é o surgimento dos seres vivos, dos seres humanos, né, das raças mãe e assim por diante. Né? Então, nós estamos seguindo esse caminho. Né? Paulatinamente, nós vamos desenvolvendo, né? Os conhecimentos a respeito da antropogênese. Eu quero dizer que, frequentemente, nesses encontros que nós temos, nós falamos sobre o éter, sobre a caixa. Então, eu queria dedicar, justamente no início desse encontro, alguns momentos para a gente fazer algumas observações a respeito do éter. Éter, que tem uma relação com a caixa. Somente no início, iniciando, eu quero dizer que essa palavra éter consta justamente da ciência acadêmica, a ciência oficial. De que maneira? Ela foi citada e indicada pelo grande físico Isaac Newton, no século XVIII. Em 1700 e tanto, né, ele deu a ideia da existência do éter. Ele não pôde provar isso cientificamente, mas ele dava a ideia de que existia o éter, que era algo que interpenetrava todo o universo e que a própria luz se movimentava nesse éter através da vibração. A vibração do éter, a luz vibrava o éter e se propagava no espaço. Isso é uma ideia de Newton. No século XX, isso foi retirado da ciência. Os estudos científicos, os cientistas chegaram à conclusão de que o éter não existe. Então, isso foi tirado do rol de pesquisas e observações da ciência acadêmica. Entretanto, o éter, na ciência iniciada das idades, existe. É considerado pela ciência iniciada das idades, né? E é indicado justamente como algo muito importante no universo, está relacionado com a caixa, né? O éter. Os estudantes são muito propensos, agora analisando esses fatos, né? Os estudantes são muito propensos a confundir o éter com a caixa e com a luz astral.
não é nenhuma coisa nem outra, no sentido em que a ciência física descreve o éter. O éter é um agente material, embora nenhum aparelho físico o tenha até agora descoberto. Enquanto o Akasha é um agente distintamente espiritual, idêntico, em certo sentido, ao anima mundi e à luz astral. É apenas o sétimo e mais elevado princípio da atmosfera terrestre. Tão impossível de descobrir como a Akasha e o verdadeiro éter, por ser algo que se encontra completamente em outro plano. Então, está uma definição da teosofia, da ciência iniciática, a respeito do éter. Né? Como é que a ciência iniciática enxerga essa questão do éter. Né? O sétimo princípio da atmosfera terrestre, ou seja, a luz astral, é apenas o segundo da escala cósmica. A escala de forças, princípios e planos cósmicos, de emanações no plano metafísico e evoluções no físico, é a serpente cósmica, que morre em sua própria cauda. A serpente que reflete a serpente superior e que é refletida, por sua vez, pela inferior. O caduceu explica esse mistério, e o quádruplo dodecaedro, sob cujo modelo diz Platão. O universo foi construído pelo Logos manifestado, sintetizado pelo primeiro nascido não manifestado. Dá geometricamente a chave da cosmogonia e seu reflexo microcósmico, ou seja, a nossa Terra. Então, isso é uma indicação dessa ligação do éter, né, com o princípio criador do mundo maiábico, né, justamente ligado ao primeiro Logos. Né, ao primeiro Logos. Né, então, é dito que o éter, verdadeiro proteu hipotético, uma das ficções representativas da ciência moderna, é um dos princípios inferiores do que chamamos substância primordial. Olha só que importante. Akasha, em sânscrito. Akasha, em sânscrito. Um dos sonhos da antiguidade e que agora tornou a ser o sonho da ciência dos nossos dias. É a maior e a mais ousada das especulações sobreviventes dos filósofos antigos. Segundo o dicionário de Webster, um grande dicionário, né, o éter é um meio hipotético de grande elasticidade e extrema sutileza, que se supõe preencha todo o espaço, sem executar o interior dos corpos sólidos, ou seja, o meio de transmissão de luz e de calor. Interessante que isto, né, que é dito no dicionário e é mantido pelos ocultistas, é uma ciência difundida, é um conhecimento difundido no século XVIII por Isaac Newton. Né? Isaac Newton falava, veja bem, a grandiosidade de Isaac Newton, esse grande gênio da humanidade. Né? Já naqueles tempos, século XVIII, 1700 e tanto, ele falava sobre a presença dessa substância enigmática, né, para a ciência, que é o éter. Né? Para os ocultistas, contudo, tanto o éter como a substância primordial não são coisas hipotéticas, mas verdadeiras realidades. Então, o éter e a substância primordial são realidades. Acredita-se geralmente que o Akasha, da mesma forma que a luz astral dos cabalistas, são o éter, confundindo este com o éter hipotético da ciência. Isso é um grave erro, conforme a Blavatsky diz que isso é um grave erro que se comete. O Akasha não é o éter admitido como hipótese por Newton, nem o éter dos ocultistas. Vou repetir aquilo que a KPB diz, o que a KPB explicou aqui, olha. O Akasha não é o éter admitido como hipótese por Newton. Veja bem, exatamente. E nem o éter dos ocultistas. É muito mais, a KPB diz. O Akasha é a síntese do éter, o éter superior. O éter é o revestimento, ou um dos aspectos do Akasha. Então, o éter é o revestimento, um dos aspectos do Akasha. Né? O Akasha, nós estamos falando, é o segundo trono, né? Justamente o segundo trono. Né? É a sua forma ou seu corpo mais grosseiro. Ocupa toda a vacuidade do espaço, ou melhor, todo o conteúdo do espaço. E sua propriedade característica é o som, a palavra. É o quinto dos princípios. Este elemento semimaterial será visível no ar no final da quarta ronda e se manifestará plenamente
na quinta ronda. Olha que interessante o que a HPB nos diz, né? O éter, como a caixa, tem por origem o elemento único. O éter dos físicos, o éter interior, é apenas uma das suas subdivisões em nosso éter positivo, fenomenal, sempre ativo. É uma força substância, enquanto o onipresente e onipenetrante éter é o número do primeiro, ou seja, o akasha. Veja bem, então, toda essa informação que a HPB nos fala a respeito da questão do éter, né? Então, ela diz que o éter da ciência iniciática não é exatamente aquilo que Newton falava, né? Mas Newton teve essa possibilidade de trazer essa ideia, né? Como gênio, ele foi veículo, né? Dando pela primeira vez na história da ciência esse nome, éter, né? Dentro da ciência acadêmica, né? Da existência do éter. Mas o éter tem uma outra, como a HPB diz, o éter é aquilo que interpenetra todo a caixa, né? É um dos níveis da caixa. Então, isso é muito importante, esse entendimento na ciência inicial. Na verdade, eu achei interessante trazer isso como conhecimento no nosso caminho de entendimento. Muito bem. Então, prosseguindo, então, a questão da antropogênese, né? Nós sabemos que existem os criadores dos diversos seres nessa Terra, que são justamente os seres, as hierarquias superiores. Né? E os Agnivatas, uma das hierarquias superiores é chamada de Agnisvatas. Os Agnisvatas não podiam criar, porque não tinham corpo astral que projetar, por careciam de forma. Agnisvatas são uma das hierarquias que criaram os nossos corpos hiperfísicos. Né? Os Agnisvatas são, alegoricamente, os Kumaras, yogis, os jovens castos que se rebelaram, asuras que se opunham aos deuses e lutavam com eles. No entanto, só eles podiam completar o homem, convertendo-o num ser quase divino, um ser consciente, um Deus na Terra. Então, isso é a importância dessas hierarquias, né? Como sempre nós falamos, né? A nossa existência, agora atuante no plano físico denso, é derivada da ação de hierarquias que nos antecederam evolutivamente. Né? Então, aí estão de 3 hierarquias importantes, né? São os Agnivatas, os Barishads, né? e aqueles ligados à mente, né? Aqueles que lidam com a mente, né? Os Asuras. Então, Agnisvatas, Barishads e Asuras. As 3 hierarquias que deram origem a toda a nossa estrutura hiperfísica. A nossa estrutura hiperfísica. E hiperfísica, considerando os 4 elementos básicos, né? 4 elementos básicos, nosso quaternário. E depois, em meados da raça lemuriana, houve a queda dos anjos com Lúcifer, realizando a ativação da tríade superior. Aí, então, perfazendo o nosso setenário, né? Desde o físico denso até Atman, que é o nosso Cristo interno. Né? Os Barishads, por seu lado, né, estavam vazios do poder mahático, o elemento superior. Estavam, por isso mesmo, no nível dos princípios inferiores que precederam a matéria grosseira objetiva. Só podiam produzir o homem externo, o molde físico, o duplo etérico. Assim, vemos que Brahma, o Mahati coletivo, ou mente divina universal, lhes confiara a tarefa, o mistério da criação, que se repete na Terra, só em sentido inverso, como no espelho. Então, isto é uma alegoria, refere-se à evolução e aquisição de poderes divinos por esforço próprio. Alguns rishis e yogis são muito mais poderosos que os deuses. Os deuses secundários ou poderes temporais da natureza, as forças, estão condenados a desaparecer. Só a potencialidade espiritual no homem é o que pode levá-lo a ser uno com o absoluto e infinito. Então, isso quer dizer o seguinte: nós a nossa estrutura hiperfísica foi condicionada e criada por seres de hierarquia que nos antecederam no processo evolutivo. Mas a evolução nossa depende de nós. Quer dizer, não é uma hierarquia que nos vai dar a possibilidade evolutiva, nem a divindade. A divindade não dá nada para ninguém. A
A gente pensa, Deus dá as coisas. Não, Deus não dá as coisas. Deus dá a possibilidade. Deus oferece a possibilidade, a potencialidade da realização. Mas quem tem que realizar o processo iniciático, o autoconhecimento, somos nós mesmos. Né? Toda a consciência do universo tem que realizar isso. Né? Seja uma consciência mineral, vegetal, animal, humana, super-humana, ou qualquer consciência dispersa no universo, tem que realizar esse processo. Né? HPV diz que tudo no universo é consciência. E essa consciência, baixada a um nível mais denso, tem que retornar ao plano superior, cheia da experiência obtida pela vivência nos planos inferiores. Né? Então, isso aí é muito importante. Né? Os que podem criar o homem espiritual imortal são os que projetam o molde irracional, o astral do ser físico. Então, aqueles que moldam o homem espiritual são aqueles que projetam o molde espiritual. Esse molde, inicialmente, é o nosso quaternário. Esse molde dado por essas três hierarquias, né? Agnisatas, Varishadas e Asuras, para que nós pudéssemos justamente desenvolver o nosso processo de entendimento interno, autoconhecimento. Depois, unido à presença da tríade superior que completou o centenário em nós. Né? Muito bem. Aqueles que não quiseram multiplicar-se foram os que se sacrificaram pelo bem e salvação da humanidade espiritual. Porque para completar o homem centenário e conectá-lo com a mônada espiritual, que não poderia nunca morar em semelhante forma, se não em estado latente, necessitavam-se dois princípios de enlace, manas e kama. Isso requer um fogo espiritual, um fogo vivo do princípio médio precedente do estado quinto e terceiro do pleroma. Porém, este fogo é a posse dos triângulos, não dos cubos perfeitos que simbolizam os seres angélicos. O pentágono sobre a Terra, tendo os primeiros se apossado dele desde a primeira criação. Estes são seres ativos e, portanto, deixam de ser puros no céu. Puros no céu, né? Conversem em inteligências independentes e livres, que lutam por essa liberdade. São eles as chamas, os agnisvatas, que ficam para trás em lugar de ir com os outros para criar o homem terrestre. Porém, o verdadeiro sentido esotérico é que a maioria deles estava destinada a encarnar como egos da próxima promoção da humanidade. Então, isso quer dizer o seguinte, que essas hierarquias que nos precederam na evolução, então, Asuras vem do primeiro sistema evolutivo, né? Os Agnisvatas do segundo sistema, e os Varishadas do terceiro sistema evolutivo. E nós, seres humanos, estamos vinculados ao quarto sistema evolutivo, que é justamente o quarto dia da criação. O quarto dia corresponde, no quarto sistema evolutivo, nós temos os sistemas de evolução dentro deles, né? E nós estamos num quarto estágio de evolução, caminhando para um quinto estado de consciência. Um quinto estado de consciência. Né? Ora, o ego humano não é Atmana nem Buddhi, mas o mana superior. O importante desse processo, como diz aqui, o importante desse processo evolutivo não é a egoidade, somente o que nós entendemos pela nossa constituição humana, mas sim aquilo que nós devemos conquistar, que é justamente mana superior, o nosso Cristo interno, né? Pelo desenvolvimento do autoconhecimento. O fruto intelectual consciente de si, no sentido espiritual elevado, é manas, o Cristo interno. É o fio de ouro no qual estão enfiados como as pérolas as diversas personalidades desse ego superior. Então, aí está. Então, as diversas personalidades são como pérolas, mas estão enfeixadas, estão ligadas a esse ego superior e caminham, evidentemente, no seu processo evolutivo para o seu destino glorioso de ter uma visão plena do universo superior. O fio radiante é imperecível e só se dissolve no nirvana. Veja só, vou repetir, o fio radiante é imperecível e só se dissolve no nirvana. É isso. E surge deles em toda a integridade no dia em que a grande lei chama todos os seres
outra vez a ação. Portanto, como os espíritos superiores não tomaram parte em sua criação física, o homem primordial saiu dos corpos dos seus progenitores espiritualmente sem fogo. Faltava-lhe o princípio médio, que servia de base ou laço entre o superior e o inferior, o homem espiritual e o cérebro físico. Então, as hierarquias nos deram os princípios básicos que constituem a nossa personalidade. Depois, nós recebemos a tríade superior, e esse é o processo, então, que nos liberta. É um processo que nos possibilita a libertação das limitações da nossa egoidade, da nossa o pensamento simplesmente humano, para atingirmos um pensamento, uma concepção super-humana, aí acima do estado do adeptado, né? Rumando para o estado subdivino e depois divino. Né? As mônadas que encarnaram naquelas conchas vazias, veja, permanecem tão inconscientes como quando estavam separadas de suas formas, veículos incompletos anteriores. É verdade? Não há potencialidade para a criação ou consciência de si de um espírito puro neste plano, a menos que a sua natureza demasiado homogênea e perfeita para ser por ser divina se misture com uma essência já diferenciada e seja fortalecida por ela. Então é necessário então o autoconhecimento. Isso é absoluta necessidade. Né? Só a linha inferior do triângulo, que representa a primeira tríade emanada da Mônada Universal, pode proporcionar essa consciência necessária no plano da natureza diferenciada. Então, só essa tríade, que é a nossa tríade superior, pode proporcionar a possibilidade da diferenciação da consciência para um plano superior. Então, esse é o nosso caminho. Nós estamos justamente apoiados no nosso quaternário, é isso, desenvolvidos por Agnisvatas e Parishades, né? E baseados depois com o projeto de iniciação focado através da tríade superior, né? Que nos projeta para um conhecimento cósmico infinito. Isso aí temos que passar necessariamente pelo desenvolvimento do nosso Cristo interno. O desenvolvimento do Cristo interno chama-se Eucaristia, o eucrístico. Então é necessário. Lá na eubiose, quem vier para a eubiose vai ter esse processo, eu já digo de antemão, né? Quem participa da eubiose como membro da esfera interna tem tudo isso disposto, conforme o ensinamento do nosso mestre, professor Henrique de Souza, justamente para desenvolver o seu Cristo interno, para realizar a sua Eucaristia, isso? Para a realização da sua ligação com o Eucrístico, né? O Atman, para justamente atingir o estado do adeptado. Isso é muito importante, esse entendimento. Né? Ora, os primogênitos são os primeiros postos em movimento do princípio de um Manvantara, e, por conseguinte, os primeiros a cair na esfera da materialidade. Os tronos, que são os assentos de Deus, devem ser os primeiros homens que encarnam na Terra. Então, há uma queda, evidentemente. O nosso mestre ensina basicamente, tudo isso que nós estamos falando, é justamente esse princípio básico da descida de vida e energia e subida da vida consciência. Desce a vida e energia, dando a possibilidade de que a mônada projetada no mundo mais denso tome conhecimento cada vez mais profundo da sua natureza divina, porque nessa projeção que a mônada passa lá do primeiro trono para o objetivo do terceiro trono na materialidade, há um esquecimento dessa natureza divina. Então, é necessário então o retorno, ou seja, desce a energia e sobe a vida consciência, um trabalho de volta ao plano divino, né? Então, devemos isso. Aliás, isso aí o nosso próprio grande mestre, né, Jesus o Cristo, ele fala nos ensina através da parábola do filho pródigo, né? Em que ele diz, em síntese, a parábola do filho pródigo se refere à volta à casa do Pai. Então é isso que nós estamos fazendo, né? Nós estamos fazendo isso, né? No nosso mundo
manifestado, né? O nosso pai, justamente, nesse plano de manifestação, é Brahma, porque nós viemos de Brahma. Por que viemos de Brahma? Porque as mônadas estão em Brahma, é o primeiro trono. As mônadas que animam a nossa consciência estão todas em Brahma, elas não descem. Projetam de si suas consciências até o mundo objetivo mais denso. Então, nós temos que, através do processo do autoconhecimento, através do processo de elevação do nosso estado de consciência, inicialmente para atingir um estado crístico e depois para atingir um estado subdivino e divino, ou seja, voltando à casa do Pai, é necessário, então, um empenho muito grande nesse processo que nós chamamos justamente aqui do projeto iniciação. Veja bem a importância desse termo, né? Projeto iniciação na vida do ser humano. Os anjos superiores tinham atravessado inúmeros éons, inúmeras épocas. Antes, os 7 círculos, arrebatando-lhes assim fogo sagrado. Isto é, tinham assimilado toda a sabedoria dos mesmos, o reflexo de Mahat em seus diversos graus de intensidade. Então, na verdade, esses anjos aos quais nos referimos são seres justamente que trazem para nós esses conhecimentos de elevada alturas espirituais. Né? Eles trazem esse conhecimento não como um conhecimento escrito de uma forma teórica que a gente possa entender de imediata, mas como intuições, como formas arquetipais. E nós temos que desenvolver o nosso autoconhecimento para o entendimento dessas formas arquetipais, dessas formas de ensino que os anjos nos trazem através dessa instrumentação, de projeção da mente divina no mundo material. Né? Então, isso aí significa justamente a sublimação da nossa consciência em direção da divindade, a consciência divina. Né? Nenhum ser angélico ou humano pode alcançar o estado de nirvana, pureza absoluta, a não ser por meio de erros de sofrimento e de conhecimento do bem e do mal. Olha só. HPB, então, ressalta esse ensinamento, no seu ensinamento, né? Que nenhum ser angélico ou humano pode alcançar o estado do nirvana, quer dizer, a pureza absoluta, a não ser por meio do aprendizado, em grande parte cheia de sofrimentos, e do conhecimento do bem e do mal. Veja só que interessante, né? O conhecimento do bem e do mal. Por isso que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, dos últimos ensinos, antes de ele nos deixar na face da Terra para o mundo em que ele está hoje, superior, né? Ele deixou esse seguinte ensinamento, que ele apreciaria que todo discípulo entendesse a questão da polaridade, porque quem entende a polaridade entende tudo. Então, por isso que a HPB diz que esse processo de entendimento para atingir esse estado do nirvana, a pureza absoluta, é necessário um perfeito entendimento deste mistério do bem e do mal. E nós sabemos que a humanidade não entende isso, né? A maioria da humanidade não entende a questão do bem e do mal. Tanto que, se a gente reunir um monte de pessoas, né, e mostrarmos para eles aspectos específicos de comportamentos, de estados, ou de comportamentos humanos, muitos vão dizer que um aspecto é bom, outro aspecto é mau, não há uma coincidência. É interessante isso, né? Na opinião dos seres humanos, um determinado aspecto pode ser considerado mal por uns ou bem por outros. É isso? Então, isso significa, é a prova definitiva, específica, clara, de que o ser humano não sabe o que é bem e mal. Ele não entende. Né? Na verdade, nós podemos dizer o seguinte, né? Para esse início de entendimento da polaridade, nós podemos entender através de uma afirmação bastante simples, mas que nos abre o caminho para ver como as coisas funcionam. O importante não é bem e o mal, é o necessário. Nós consideramos as coisas que acontecem no planeta, no universo, e especificamente no nosso planeta, como ou do bem ou do mal. Mas, na verdade, nós temos dificuldade, nós, seres humanos, não estou dizendo os outros, nós todos.
Nós todos, humanos, temos muita dificuldade em entender exatamente o que é o bem e o mal. Mas podemos iniciar esse entendimento pelo estabelecimento dessa proposta, que aquilo que acontece não é bem nem mal, mas é o necessário. Tanto que a lei do karma é interessante esse estudo, né? Muita gente diz assim, eu tenho um mau karma, um bom karma. As pessoas falam isso, é isso? Quando as pessoas que falam sobre o karma se referem ao karma como bom ou mal. Eu tenho um mau karma, eu tenho um bom karma. Não é isso. O karma não é bem nem mal. Veja bem, olha que interessante. O karma não é bom nem mal. É o necessário. Então, não existe karma bom ou karma mal. O karma é o necessário. É aquela condição necessária que a justiça cósmica universal justa e perfeita estabelece para que o ser humano possa evoluir através do seu conhecimento. Claro que às vezes através do sofrimento, muitas vezes através do sofrimento, né? Mas outras vezes não pelo sofrimento, mas pela sua projeção no estado superior de entendimento que o livra do sofrimento, né? Esse processo. Nós sabemos que Siddhartha Gautama, o Buda, a isso se referia, né? Dizendo que o que causa o Siddhartha Gautama afirmava, o que causa o sofrimento no ser humano? A ignorância. Pronto. Na verdade, a gente diz assim, na nossa sociedade, de maneira geral, no planeta Terra, a gente afirma assim, o sofrimento humano vem desse fato, então são fatos sociais, econômicos, governamentais, etc, etc. Dão vários motivos para o sofrimento humano. Mas não é isso. O sofrimento humano vem da ignorância humana. Siddhartha Gautama. O dia que um ser deixa de ser ignorante e passa a ser sábio, ele deixa do sofrimento. Ele elimina o sofrimento da sua vida. É isso. Agora, o sofrimento não é bem nem mal. Não é isso? A lei do karma, quando estabelece o sofrimento, quando necessário, não é bem nem mal, é o necessário. Então, por isso que é muito difícil o entendimento do bem e do mal. O nosso mestre fala, né? O nosso mestre deixou um precioso ensinamento, né, na sua existência, quantidade enorme de ensinamentos que ele nos deixou, né? Ele falou o seguinte, que as pessoas não devem se preocupar com o bem e com o mal. Não adianta ficar se preocupando com o bem e com o mal. Então ele diz, quem fica se preocupando sempre com o bem e com o mal não tem tempo para outras coisas. Então ele diz, a pessoa deve se preocupar com o quê? Com o dever. Com o dever. Então a questão não é bem e do mal, é o dever. Se todos cumprirem os seus deveres, então a humanidade estará no caminho exato do seu processo de iniciação. Tanto que aqui na nossa sociedade terrena, nós temos as leis que estabelecem os direitos humanos. Né? É isso? Isso foi promulgado na Revolução Francesa, né? Isso foi produto da Revolução Francesa, né? Estabelecimento dos direitos humanos. E depois, em 1948, 47, 48, depois da Segunda Guerra Mundial, a própria ONU, a Organização das Nações Unidas, estabeleceu justamente uma lista dos direitos humanos. Dos direitos humanos. Mas só que, quando o mestre fala que é muito importante os deveres, nós devemos dizer que, no futuro, a ONU ou a organização oficial que representar a humanidade num conjunto, que com certeza não será mais a ONU, né? Deverá ser uma outra entidade espiritualizada, né? Ela deverá estabelecer não somente os direitos humanos, mas os deveres humanos. Veja bem, isso é importante. Existem os direitos humanos, existem os deveres humanos. É claro que quem não cumpre seus deveres não tem o direito. Vamos estabelecer o seguinte: quem não cumpre seus deveres não tem o direito de gritar por seus direitos. Veja bem que interessante. Vou repetir. Quem não cumpre seus direitos não tem o direito de gritar reclamando por seus direitos humanos. Então, direitos e deveres são duas coisas inseparáveis. Por isso que o nosso mestre diz, o importante na vida é o cumprimento do dever. Justamente tudo aquilo que está relacionado em harmonia com a lei cósmica universal justa e perfeita.
Isso aí todos os mestres ensinam, né? Não é somente HPD ou o professor Henrique de Souza que falaram, né? Jesus Cristo falou, todos os grandes mestres, Siddhartha Gautama, todos os grandes, Mahatma Gandhi, né? Mahatma Gandhi falava isso, ele pregava a não violência, né? A não violência, mas não a impassividade, né? E Mahatma Gandhi não considerava que a passividade era um processo ideal. Não, tem que ter ação para a mudança das coisas, mas de maneira pacífica, não violenta, da não agressividade. Então, ensinamentos de Mahatma Gandhi. Isso é muito importante, né? Tudo bem? Então, a gente vê, nós sempre falando que a gente aborda aqui a ciência inicial das idades, mas vai, de vez em quando, periodicamente, citando esses ensinamentos desses grandes mestres que já passaram pela existência humana e nos deixaram esse acervo de conhecimentos extraordinários para a nossa evolução pessoal. Entre o homem e o animal, cujas monas ogivas são fundamentalmente idênticas, existe o abismo infranqueável da mentalidade e da consciência de si mesmo. O que é uma mente humana em seu aspecto superior? Aí está. Muito bem. Veja bem a HPB afirma: entre o homem e o animal, cujas mônadas ogivas são fundamentalmente idênticas. Então, o que anima um animal, ou um mineral, ou um vegetal, ou um ser humano, é a projeção da mônada. São fundamentalmente da mesma essência, uma essência divina. Mas existe um abismo entre essas consciências, justamente entre o animal e o ser humano, justamente a mente, a mentalidade, ou a consciência de si mesmo, né? Por exemplo, um animal ele não tem consciência de si mesmo, né? Por exemplo, se a gente coloca um animal num lugar muito frio, ele vai tremer de frio. A gente sabe disso, né? Mas um cachorro, um gato, ele vai tremer de frio. Se tiver muito frio, ele vai tremer, ele vai sentir aquele frio na sua constituição. Mas ele não vai dizer assim, eu estou com frio. Somente um ser humano pode sentir o frio e dizer assim, eu estou com frio. A consciência de si mesmo. Somente o ser humano, é isso que tem a tríade superior funcionando, tem a consciência de si mesmo. Então, o que é a mente humana? Então, o HPB falou, o que é a mente humana em seu aspecto superior? O aspecto superior, justamente, a transcendência dessa mente e da própria tríade, né? Passando pelo estágio do adeptado, atingindo a mente crística, né? O estado crístico, e atingindo o estado subdivino, divino, né? Então, esse é o nosso caminho. O nosso caminho é inevitável, irreversível. Isso é uma lei cósmica. O nosso processo evolutivo é irreversível, a menos que haja uma interrupção devido a um excesso de atitudes não condizentes com a lei universal. Então, há uma separação da tríade superior, do quaternário, então aí surgindo justamente o que nós chamamos de Kamarupa. É isso, os Kamarupas são entidades não humanas, então eles se degradam da quarta dimensão para a terceira, a primeira, a segunda, até a zero dimensão. Fora esse caso, tendo a estrutura íntegra do setenário, com a tríade funcionando, a evolução é inevitável, irreversível. Ninguém evolui. Veja bem, no universo, isso aí o Espiritismo também fala, Kardec falava isso também, né? Isso era um dos fundamentos do Allan Kardec, né? No sistema evolutivo, ninguém evolui. Atingindo um estado evolutivo, a pessoa está lá. É isso. Agora, é claro que a pessoa pode não evoluir, mas ela não evolui, mas pode estacionar. Olha que interessante, né? Uma consciência ela pode estacionar no seu processo evolutivo. E ficar quanto tempo nisso? Pode ficar séculos. Uma consciência pode ficar séculos estacionados num processo sem evolução. E constitui os bolsões, né? Bolsões aí enormes dentro do planeta Terra, né? Que o Espiritismo chama do astral inferior, né? O mundo chama de baixo astral e assim por diante, né? Bolsões enormes constando de consciências que não querem, evidentemente, não se dedicam ao seu processo evolutivo. Aí vem o sofrimento que dá um impulso, né? Que não é
O sofrimento não é bem nem mal, é o necessário para impulsionar essas consciências na sua direção evolutiva, que tem que acontecer. Isso aí é uma lei cósmica universal, né? Universal. Então, de onde procede a consciência humana, se não é uma parte mesmo da essência de um ser superior, ou em alguns casos da encarnação desse mesmo ser? É claro, a consciência humana é procedente da divindade, do nosso Pai Celestial, justamente do primeiro tono, Brahma, e vem do imanifestado também, né? A nossa consciência. O que caracteriza o nosso estado é uma falta de entendimento dessa consciência que em nós existe. É isso. O processo evolutivo é justamente fazer com que a consciência humana torne-se cada vez mais liberta das limitações humanas a qual está submetida. É isso. Tanto que aí Jesus falando, vós sois deuses. Isso é uma afirmação extraordinária. Vós sois deuses. Somos deuses. Isso é inacreditável. Né? A gente pensando profundamente, é inacreditável dizer isso. Somos deuses. Mas como? Nós humanos somos deuses com todos os erros que nós cometemos, né? Todas as guerras que a gente faz, todas as atrocidades que cometemos, né? No mundo, né? Através de séculos. E somos deuses? Sim, somos deuses. Somos deuses esquecidos da nossa divindade. E Jesus falou, vós sois deuses. Aí Jesus, então, fala o seguinte, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É justamente isso. O que é conhecer a verdade? É conhecer o Deus que existe dentro de nós. Vou repetir. O que é conhecer a verdade? O que é a verdade? É o Deus que existe em nós, dormente. Ele não está dormente, está apenas dentro de nós integralmente, mas nós não temos consciência dessa divindade. Agora, quando nós tomamos consciência dessa divindade, conhecemos a verdade, nós nos libertamos. Jesus diz que a verdade liberta. A verdade vai libertar o homem do quê? A verdade liberta o ser humano do quê? Do que o ser humano se liberta? Essa é a pergunta. Normalmente a religião não explica isso. As religiões não explicam isso. Do que o homem se liberta? De si mesmo. Ele se liberta de si mesmo, das suas próprias limitações. É isso? Então, o processo evolutivo é justamente fazer, através do projeto de iniciação, é fazer com que a consciência humana se liberte das suas limitações egóicas, das suas libertações internas, da sua própria personalidade, da sua máscara. Então, tem que ter essa máscara, né, e retornar à casa do Pai com a consciência divina que nós todos devemos ter, obtida pelo processo da iniciação. Né? Pode o homem, Deus com forma animal, ser o produto da natureza física, material, só para a evolução, como acontece com o animal animado pela mesma mônada? Quando se vê que as potências intelectuais de ambos diferem como o sol do vagalume? Então, essa é uma pergunta. Em palavras mais simples, né, que a HPB fala, né? Pode uma consciência, a consciência deífica do ser humano, em potencial e pronta a ser desenvolvida, ser proveniente dele mesmo? Não, é proveniente da divindade. Então, nós somos deuses, porque temos a divindade dentro de nós, ou seja, a divindade está projetada em nós. Mas nós não criamos essa divindade, nós apenas somos projeções dessa divindade e não temos consciência disso. Né? Então, esta é a posição que a HPB nos dá, se referindo justamente ao processo da iniciação, do desenvolvimento interno. Né? A ciência esotérica é alegórica, num certo ponto, mas para fazer chegar à inteligência ordinária, certos conceitos necessitam-se do uso dos símbolos de uma forma compreensível. Isso é básico também. Veja bem o que a QB fala. Né? A ciência é esotérica. Né? Esotérica, com S, é aquela interna, profunda. A exotérica é aquela difundida. A ciência exotérica é difundida para a humanidade de forma geral, nos livros, nas publicações, etc. A esotérica, não. É aquela pertencente ao mundo oculto, ao conhecimento dos ocultistas. Né? Agora, a HPB nos diz que para fazer chegar à inteligência esses conceitos esotéricos,
é necessário o uso dos símbolos de uma forma compreensível. Isso é importante. A simbologia é algo importantíssimo. Como nós não podemos entender certos conceitos superiores, então existe o símbolo. O nosso mestre, nosso amado mestre, professor Henrique de Souza, ele nos ensinou isso, né? Que o processo da iniciação, esse projeto de iniciação, o processo de iniciação, inicialmente, ele é simbólico. Depois de um certo tempo, ele torna-se real. Quando o indivíduo atinge um estado de consciência superior, então esse estado de iniciação, esse processo de autoconhecimento, torna-se real. O processo de iniciação torna-se real. Não depende mais dos símbolos, ou seja, das alegorias, mas o ser consegue entender as coisas no seu âmago. Por quê? Porque ela fica fazendo parte disso. Ela vê. Hoje nós vemos um fenômeno. Nós, quando atingimos um estado superior de entendimento universal, nós passamos a fazer parte desse fenômeno. A nossa consciência se inclui nesse fenômeno, entende esse fenômeno dentro de nós mesmos. Então, isso é muito importante. Por isso chama-se autoconhecimento. Por isso que é autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É ver tudo dentro de nós mesmos. É isso? A ciência acadêmica, ela vê as coisas para fora. É isso? A ciência acadêmica vê as coisas para fora, estuda as coisas, os objetos, os fenômenos, né? Mas a ciência oculta, iniciática, não. Ela leva o indivíduo a ver as coisas dentro de si mesmo. Por isso chama-se autoconhecimento. Né? O mistério do homem divino dentro do homem terrestre é muito grande, indubitavelmente. Repetindo, como o HPB diz, HPB, Blavatsky, Leva Blavatsky diz, o mistério do homem divino dentro do homem terrestre é muito grande. É o grande mistério que a humanidade deve desvendar. Essa relação existente entre o imanifestado e o manifestado. Aliás, eu digo o seguinte, a gente pode deduzir, não é só o ser humano que tem que desvendar esse mistério, entender? É todos aqueles que estão no sistema solar e, quiçá, em outros sistemas solares, né? Que nós não conhecemos, né? Como forma existencial plena, né? Então, esse é o grande desafio, entender o mistério da ligação entre o imanifestado e o manifestado, né? Aquilo que está pleno, vamos dizer assim, o eu, o ser superior, né? O aquilo, o tati, né? O eterno, né? E aquilo que está projetado no mundo mais denso, né? O entendimento dessa relação realmente é o grande mistério que nós temos que entender no processo iniciático. Né? A alma humana divina em sua conexão com Budi. Os antecessores altamente espirituais do homem divino, os Elohim, enquanto um faz o Adão terrestre do pó, outro lhe dá o alento de vida, e o terceiro faz dele uma alma vivente. Tudo implicado numa palavra plural de Elohim. Na alegoria ária, os filhos rebeldes de Brahma são todos representados por yogis, ascetas e santos. Olha só. Olha o que a Gabi afirma. Na alegoria ária, os filhos rebeldes de Brahma são todos representados por yogis, ascetas e santos. Isso. Por isso que o nosso mestre nos ensinou, somente os rebeldes se salvam. Isso. Não é a rebeldia que a gente entende no ser humano como a violência, a contradição, a oposição a qualquer coisa. Não. A rebeldia no sentido de deixar de seguir o pensamento alheio dos outros, das outras fontes, e seguir os seus próprios pensamentos. Como o nosso mestre diz, todo aquele que está no processo da iniciação deve tirar suas próprias conclusões a respeito de tudo. Ele diz, no início o mestre indica o caminho, o discípulo segue sozinho o seu caminho da iniciação e no final ele encontra o mestre dentro de si mesmo. Então, isso é um processo de rebeldia. Aliás, por isso que a HPB diz que os yogis, ascetas e santos são rebeldes. Rebelde é todo ser angelical. Né? Jesus era um rebelde, no sentido superior, né? Porque ele é rebeldia porque ele não seguia aqueles ensinamentos que todos ensinavam. Ele ensinava dava novas propostas para o entendimento superior. Né? E Siddhartha Gautama também, rebelde. A própria HPB
foi denominada a divina rebelde também, uma rebeldia muito grande. Então, por isso o nosso mestre fala, somente os rebeldes se salvam. Renascendo em cada calpa, tratam de impedir a obra da procriação humana. Narada é o Deva Rishi por excelência do ocultismo. Aquele que não estuda, não analisa e não medita nas 7 facetas esotéricas de Narada, não poderá jamais aprofundar certos mistérios antropológicos, cronológicos e até cósmicos. Já vimos que Narada é uma projeção, entendi, uma projeção do primeiro trono, Brahma, né? Então nós temos que atingir esse estado de consciência, através do nosso processo evolutivo, né? Então Narada é um dos fogos antes mencionados e toma parte na evolução desse kalpa, nesse estado evolutivo, desde o estado incipiente até o fim. É um ator que aparece em cada uma das raças raízes do drama manuantárico presente. Então, esse fogo que vem, através e representado por Narada, ele está presente, toma parte na evolução do nosso estágio evolutivo e aparece em cada uma das raças raízes, né? Nós estudamos na palestra anterior, né? do dia 4, nós vimos aí justamente o estudo sobre as raças-mãe, né? Então, cada raça-mãe representa a projeção de um estado de consciência para o desenvolvimento pleno da mônada projetada, da projeção da mônada projetada no plano físico, em direção da sua consciência espiritual superior, o retorno à casa do Pai. Muito bem. Então, é aqui o que eu queria apresentar no dia de hoje, né? Então, eu passo a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento, para a gente fazer as devidas considerações, né, a respeito do tema e batemos um papo a respeito desses assuntos. Muito bom, professor. E a humanidade, a gente percebe que ela não está sozinha. Tem vários seres de hierarquias, né? Tem, podemos dizer, de anjo, intuindo a evolução da humanidade, professor. E por que tem tão pouca gente, parece que tem muita gente preparada e pouca gente absorvendo essa intuição, professor? Exatamente. Nós temos aqui a lei universal, justa e perfeita, ela está sempre presente. Nós, normalmente, não percebemos isso, né? Então, por isso que é muito comum aos seres humanos disserem assim, por acaso, aconteceu um acaso na minha vida, casualmente eu encontrei alguém, casualmente aconteceu uma coisa. Não, isso não é verdade, não é verdade. O nosso mestre, nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, ele diz, nada acontece por acaso, nada. Não por ser humano, em todo o universo. Nada acontece por acaso. Por quê? Porque o universo é regido por leis cósmicas universais, justas e perfeitas. Então, o acaso não existe. Tudo está dentro da lei. Então, os seres superiores vêm, nos trazem essas mensagens, esses ensinamentos, né, que são dados de forma, como o HPB diz, né, que nós sabemos, de forma simbólica, alegórica. É isso? De forma simbólica, alegórica, mas os ensinamentos vêm. Agora, cabe ao ser humano, justamente, incorporar esses conhecimentos, estudar, tirar suas conclusões e fazer o seu processo evolutivo, né? No seu projeto de iniciação. Agora, os mestres estão sempre presentes e trazendo esses ensinamentos para nós perpetuamente, permanentemente. Né? Muito bom. Ô, Gilberto, você tem alguma colocação? Sim. Bom, antes, só dar um recadinho aí para o pessoal que está conectado, que, por favor, deixa aí o like na nossa transmissão, isso nos auxilia, né? Ajuda a tornar o nosso conteúdo relevante. Se você não for inscrito ainda, faz a inscrição no nosso canal e manda aí para um amigo, para um colega, um grupo que gosta desse assunto. É importante compartilhar a informação e o conteúdo passado aqui, que é exclusivo. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar no vídeo ou deixa aqui no chat para quem está ao vivo agora, ou pode postar
no próprio vídeo, que o professor responde a todas as perguntas. Eu tenho um questionamento, professor, que é o seguinte: você falou muito do éter, né? Que é as pessoas falam que é uma substância. Tem muita confusão sobre o que é éter, né? E aí se fala disso. Os gregos, né, já falavam, né, sobre o éter e tal. Mas, na verdade, no fundo, é um estado de consciência, né? Um plano, né? E essa coisa que o éter ele é um quinto princípio, né? Essa é a minha dúvida. Se ele realmente está classificado, podemos chamar assim, de um quinto plano, de um quinto princípio, e essa confusão toda que a gente não consegue alcançar, que a gente fica sempre na dúvida, é porque os 4 elementos, terra, água, ar, fogo, e terra, água, ar, fogo, qual que é o outro? Deu branco. Terra, água, Ar. São elementos manifestados. A gente tem acesso, né? A gente toca, a gente sente, né? A gente tem contato com eles. O éter, ele está num plano que a gente não tem acesso, a gente não consegue ter o contato físico, né? Então, a gente poderia dizer que o éter, ele é o primeiro do elemento no plano invisível, no plano superior, no plano espiritual, seja qual a denominação que seja. Seria isso? A gente pode considerar que ele seria o primeiro do elemento, né, nesse outro plano, nessa outra esfera? Bom, eu vou aqui... Olha, a minha pergunta. Eu vou considerar essa pergunta do nosso irmão Gilberto, né? Retrocedendo aqui ao ensinamento de Blavatsky, né? Que ela diz o seguinte: os estudantes são muito propensos a confundir o éter com a caixa ou com a luz astral. Isso ela fala. Agora, ela diz o seguinte: não é uma coisa nem outra, no sentido em que a ciência física descreve o éter. Então, ela diz: o éter é um agente material, embora nenhum aparelho físico tenha até agora descoberto, enquanto a caixa é um agente distintamente espiritual, idêntico, em certo sentido, à anima mundi. Então, ela diz que a caixa é um nível espiritual, mas aqui, no ensinamento dela, ela diz que o éter é um agente material. É um agente material que interpenetra, num determinado nível, a caixa, né? Então, é isso que eu estou trazendo aqui o ensinamento de HPB, perfeito? Trazido, que ela diz que não é ela que ensinou, mas foi veículo do ensinamento dos mestres, né? Então, ela diz que o éter é um agente material, embora nenhum aparelho físico tenha até agora descoberto até agora, né? Enquanto a caixa é um agente distintamente espiritual. O interessante é que, se nós retornarmos a Isaac Newton dizia que o éter é um agente material. Olha que interessante. Não é interessante isso? Isaac Newton dizia que o éter era um agente material que interpenetrava o universo. E pelo ocultismo, por HPB, ela diz exatamente que o éter não é o Akasha. Ela diz: o éter não é o Akasha. É um agente material que interpenetra um determinado nível do Akasha. O Akasha é um nível espiritual, né? Que nós podemos chamar, de maneira genérica, um segundo trono. Né? Então, essa... Quer dizer, a resposta é muito... A resposta não, o assunto é muito difícil de ser entendido pela nossa mente humana, né? Porque eu acredito, e eu acho que todos devem concordar, que uma visão clara, específica desse assunto só pode ser alcançado aquele que chega no nível acástico, né? Evidentemente. Né? Aquele que chega no nível acástico, no adeptado, atinge um nível super-humano, aí ele pode ter uma visão clara, definitiva, objetiva a respeito do éter. Mas, inicialmente, dizemos, o que a KPP diz, que o éter não é o Akasha, mas é um agente material que faz parte, num certo nível, do Akasha. Muito bom, professor. Eu só quero aqui
Olha, eu quero pegar Pode falar. a pergunta do Guilherme Guazelli Nesso. O nosso irmão Guilherme, qual a primeira tônica que impulsiona para 3005? Escola, teatro ou templo? Isso. Isso é uma pergunta muito importante do nosso irmão Guazelli. Viu? Então, ele diz, qual é a primeira tônica que impulsiona para 3005? Escola, teatro ou templo? Eu vou dar uma... Não é o Walter que vai responder. Eu vou responder conforme os ensinamentos do nosso augusto mestre, o professor Henrique de Souza. Ele nos responde através de um ensinamento que na eubiose nós chamamos a tríplice iniciação eubiótica. Nós chamamos isso da tríplice iniciação eubiótica. Ou seja, é necessário, para uma consciência atingir o seu estado crístico, adeptado em níveis superiores, é necessário que, principalmente para nós humanos, né, desenvolvemos o aspecto do estudo na escola, o aspecto do desenvolvimento no teatro e no templo. Então, nosso mestre diz, veja bem, olha que interessante, isso aí já vendo, projetando para 3005, né? A humanidade do ano de 3005. Né? Então, o indivíduo não vai atingir o seu desenvolvimento espiritual somente dentro do templo. É impossível. Ou somente na escola, estudando. Escola, eu digo a escola oculta, iniciática, né? Somente se dedicando ao estudo dos assuntos da escola. Ou então somente no teatro, que é teatro que significa na vida humana objetiva. É isso? Então, nosso mestre que é impossível alguém atingir um estado superior, é isso? Somente no templo, somente na escola ou somente no teatro. Então, ele nos diz que a tríplice iniciação eubiótica é necessário que o ser, no seu processo de desenvolvimento iniciático, ele desenvolva em si essas três possibilidades, três atividades, no templo, no teatro e na escola. Então, no templo, ele vai fazer o seu processo de meditação, as yogas, a união sua com a divindade, né? Então, a união sua com a divindade, a atividade templária. Né? Na escola, ele desenvolve a atividade do ensino, né? A atividade do conhecimento. Ele vai estudar os princípios da ciência inicial das idades, vai refletir, vai meditar e tirar as suas próprias conclusões. E no teatro, que significa na vida física, na vida objetiva, na sociedade, ele vai aplicar esses conhecimentos. Não é verdade? Então, veja bem, é como se diz assim, não adianta ser apenas ser bom. Não é verdade? Não adianta ser apenas ser bom. Tem que fazer o bem. A pessoa tem que ser boa e fazer o bem. Se a pessoa é boa, mas fica inativo, não tem objetivo nenhum. Então, é necessário que a pessoa seja boa, espiritualizada, e aplique esses conhecimentos no teatro, que é na escola, que é no mundo objetivo. Então, essa tríplice iniciação biótica é muito importante. Então, generalizando para o processo de impulsionamento da humanidade para o ano 3005, que é o objetivo que nós temos pela frente na era de Maitreya, então é importante que a humanidade desenvolva os seus conhecimentos ocultos, né, da espiritualidade através da escola, desenvolva as suas possibilidades de transformação interna e ligação com o Pai Celestial através da atividade templária e execute tudo isso no plano objetivo. Põe em prática. É necessário pôr em prática. É por isso que o nosso mestre definiu a eubiose. Uma das definições que ele deu sobre a eubiose é justamente essa. Eubiose é teosofia posta em prática. Não é verdade? Então, não adianta templo, escola sem a prática. Então, essas três ações são absolutamente necessárias para que o indivíduo atinja o seu estado evolutivo adequado, para que a humanidade como um todo atinja a consciência que deve atingir para o ano 2005. Então, é isso que eu tinha que responder para o nosso prezado irmão Guazelli Neto. A Maria Siqueira pergunta, eu ouvi o Antônio Cabral falar que as mônadas nasciam na quinta dimensão de matéria, de onde provinha o éter. O que o senhor me diz disso, professor? Muito bem. Pelo ensinamento esotérico que nós temos, né,
Claro, o Carvalho tinha sua maneira de falar, né, de explicar, né? Se ele falava que nasceu na quinta dimensão, ele dizia que é claro que na descida para o plano físico objetivo, ela tem que passar pela quinta dimensão, né? Então, agora, de maneira geral, nós dizemos o seguinte, olha, as mônadas, elas nascem do Sol central. Vamos agora sintetizar. Sintetizando, as mônadas nascem no Sol central. Elas nascem no Sol central, vêm para Brahma, que é o primeiro trono, e ficam lá. Ficam morando em Brahma. Essa é a teoria esotérica da ciência iniciática nos diz. As mônadas são faíscas do Sol central. Por isso que na Bíblia diz, né? Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Está lá, no Antigo Testamento. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas essas imagens de Deus, que são as partículas faíscas, vêm morar no primeiro trono, Brahma. E de lá elas fazem as suas projeções para o mundo objetivo denso, ou seja, a matéria física densa. Elas não descem, elas projetam, elas fazem projeções da sua natureza para o mundo mais denso, que é o físico denso. E passam a manifestar-se de forma embrionária, divina, no mineral, depois passam para o vegetal, depois passam para o animal, depois para o animal onde estamos, né? Onde estamos agora. Então, nós somos projeções das mônadas. E já fomos projeções dessas mônadas no mundo mineral, no mundo vegetal, no mundo animal, e continuaremos também passando para um estado superior, né? Se admitirmos uma terceira dimensão, uma quarta dimensão, nós podemos imaginar uma quinta dimensão, né? E é claro que, na sua descida, a mônada passou por essa quinta dimensão, né? Passou pela quinta dimensão, que nós podemos chamar do segundo trono, né? A Mãe Divina. Passou por ali em direção do mundo físico objetivo. Mas, de maneira geral, então, esse é o sentido objetivo que nós temos da natureza da mônada. A mônada não desce, ela projeta de si projeções e constitui a nossa natureza interna. Nós somos projeções monádicas. E como a mônada tem em si a própria criação, o Deus dentro de si, são faíscas da divindade, então, como Jesus falou, somos deuses. Tudo, você vê que tudo se encaixa. Na ciência oculta, tudo se encaixa. Somos deuses. Por que Jesus falou somos deuses? Porque somos projeções da mônada. Porque a mônada vem do sol oculto. São faíscas. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Tudo se encaixa dentro do conhecimento iniciático profundo, né? Muito bom, professor. A Marley Aparecida Bexilha, ela pergunta, qual a relação do éter com Fohat? Olha, temos que dizer o seguinte, olha, Fohat é uma energia. Veja bem, qual é a relação? O éter nós vimos, então, conforme a KPB, é algo material hiperfísico, é algo material, mas hiperfísico, mas material, que faz parte de um determinado plano do segundo trono, né? Do Akasha, né? Mas o Fohat é uma energia cósmica. É uma energia cósmica que desce e vem em direção do mundo físico objetivo. Então, na verdade, a ciência esotérica diz que essas energias, no nosso sistema solar, nascem no Sol. Do Sol vem Fohat, Prana e Kundalini. Isso a ciência iniciática diz. Do Sol, que é justamente o segundo trono nosso, né? O Sol, né? Sol. Vem Fohat, Prana e Kundalini. Só que Fohat é uma energia que desce dos planos superiores, ela se caracteriza por ter uma essência feminina. E Kundalini é uma essência energética que, no nosso plano objetivo, ela se projeta da Terra para cima. Então, na verdade, são Fohat desce e Kundalini sobe. No nosso plano de existência, desce Fohat e sobe Kundalini. E essas duas forças se encontram dentro de nós. Dentro de nós. Onde é que elas vão se encontrar? No chakra umbilical.
que é o nosso segundo trono. O chakra umbilical, nós temos 7 chakras. Esse Forrati Kundalini vai se encontrar no nosso chakra umbilical. É isso? Forrati Kundalini. Ou seja, uma essência feminina, uma essência masculina, realizando esse processo da integração daquilo que está em cima com aquilo que está embaixo. É isso. Quem vier para a eubiose vai participar de processos ritualísticos muito importantes que tratam desse assunto. Eu não posso aqui explicitar, somente dar uma ideia, né? Na eubiose existem processos ritualísticos importantes que justamente tratam desse assunto, né? Justamente da união de Forrati com Kundalini, né? Agora, eu vou dizer o seguinte, qual é a relação com o éter? O éter é uma substância material hiperfísica que aparece numa determinada região do Akasha, né? O Akasha é o segundo trono, é o quinto sistema. E quando se realiza essas ritualísticas no plano humano da união justamente de Forrati com Kundalini, nós estamos realizando o nosso processo de transformação interna rumo ao quinto estado de consciência e ao sexto estado de consciência. Isso o nosso mestre deixou bem claro nos seus ensinamentos. Quando nós fazemos as ritualísticas específicas com a relação entre Forrati e Kundalini, nós estamos promovendo dentro de nós uma situação em que passamos cada vez mais a condicionar em nós o estado de consciência do quinto sistema, do quinto estado de consciência e do sexto sistema, e futuramente do sétimo sistema. Então, essa é a relação que eu digo, que eu faço a relação do Forrati. Forrati é uma energia que desce, Kundalini sobe, e se encontra no nosso chakra umbilical. E éter é uma substância... Qual é a relação? O éter é apenas um lugar por onde Forrati passa. A conclusão é essa. Qual é a relação entre éter e Forrati? Forrati passa pelo éter, porque ele passa pelo segundo trono em direção do mundo objetivo, né? O mundo objetivo, o nosso mundo humano. Então, essa é a resposta que eu tenho que dar à nossa irmã Marley, né? O Wellington pergunta o seguinte, professor. No chakra umbilical, professor, ou seria no cardíaco, como quarto, ou equivalente entre os 3 abaixo e os 3 acima, se me permite a observação sem qualquer pretensão, que não seja o aprendizado? Não, na prática ritualística, o sentido que a gente faz nas yogas é justamente a harmonização de Forrati com Kundalini no chakra umbilical. Mas isso aí se reflete no chakra cardíaco. Na verdade, o chakra cardíaco é o quarto chakra e faz a relação entre os 3 chakras superiores e os 3 chakras inferiores. Na verdade, é o ponto médio, né? Então, quando o indivíduo desenvolve esta possibilidade do autoentendimento, ele torna-se um adepto. Quando ele se torna um adepto, ele realiza o seu chakra cardíaco. O seu chakra cardíaco se realiza. É isso? Então, isso é importante. Né? A realização do chakra cardíaco no seu aspecto intrínseco, específico, dinâmico no nosso corpo hiperfísico, relaciona-se com justamente a aquisição do estado adeptado. Tanto que, para aqueles que estudam o fato, nós sabemos que o chakra cardíaco tem 12 pétalas. Mas quando o indivíduo se torna um adepto, esse chakra cardíaco se torna com 14 pétalas. Com 14 pétalas. Né? Aliás, se a gente vê nas imagens do chakra cardíaco, nós vemos sempre 12 pétalas e 2 seres angelicais, Bodhisattva e Lakshmi. 2 seres angelicais, Bodhisattva, Lakshmi, e ao redor... e circulando pelo cardíaco 12 pétalas, que corresponde, no nosso entendimento do cristianismo, como Maria, Jesus e Maria e os 12 discípulos. Veja bem, nada acontece por acaso, não é isso? Olha lá, Jesus e Maria cercado pelos 12 discípulos. A gente vê o chakra cardíaco ali, né? Justamente o chakra cardíaco. Mas o futuro, no estado de adeptado, de 12 pétalas passa para 14 pétalas. Então, é verdade. Para o estágio de adeptado,
o chakra cardíaco desenvolve-se plenamente, fazendo a união, a fusão dos 3 chakras superiores com os 3 chakras inferiores, ou seja, o setenário se harmoniza. Então, em vez de ter um setenário, nós temos aí, como expressão simbólica, uma estrela de 6 pontas, que é justamente o símbolo do ser superior, né? É o selo de Salomão, o selo de Salomão. Então, significa, então, o estágio em que o indivíduo se torna um adepto, um ser superior, e está com o chakra cardíaco desenvolvido, né? Então, esta é a diferenciação que eu falo para o nosso irmão Wellington, né? Tudo aquilo que se realiza através... Tanto que isso a gente vê na literatura, na internet, né? Todos aqueles que lidam com essa questão da prática relacionada com os chakras, né? Eles falam no alinhamento dos chakras, né? Todo mundo fala isso. Nós temos que fazer o alinhamento dos chakras. Não é isso? O alinhamento dos chakras significa o quê? A união, a harmonização dos 7 chakras entre si, perfazendo o selo de Salomão. É isso? O símbolo do adepto, né? Isso aí, e o chakra cardíaco representa a evolução plena do indivíduo, justamente no quê? O atingimento do estado crístico, né? O estado crístico, né? Tanto que, na Igreja Católica, o Sagrado Coração de Jesus. Isso na Igreja Católica. Como é que aparece? O Sagrado Coração de Jesus. Jesus com o peito aberto e mostrando o coração dele, né? Justamente o Sagrado Coração de Jesus, isso é de maneira simbólica. É justamente mostrando Jesus e o chakra cardíaco brilhando como um sol, né? Justamente a consciência crística, a qual nós devemos atingir, essa consciência crística, inevitavelmente através do nosso processo evolutivo. Muito bom, professor. O Guilherme coloca o seguinte, professor: quem já viu OVNI já tem um vislumbre do quinto sistema? O Guilherme Guazelli, a questão do OVNI é uma coisa muito específica, né? Devemos dizer assim, OVNI, objetos voadores não identificados, né? Agora, quando a gente fala OVNI, não significa objetos extraterrestres ou intraterrenos. OVNI é objetos voadores não identificados. Pode ser um balão estratosférico, pode ser uma sonda, pode ser um objeto qualquer, uma sonda, um balão de pesquisa estratosférica, né? Então, a pessoa, eu vi um OVNI, né? Tudo bem, viu um objeto voador não identificado, né? Agora, entre esses OVNIs, entre os OVNIs, existem aqueles que são justamente vindos de algum lugar. Esse que é o problema, né? Então, vem de onde? De onde vem? Muitos dizem, seres extraterrestres nos visitam, né? Eu vou dizer que não? Eu não vou dizer que não. É possível, é isso. Não há possibilidade de se provar isso na prática, na teoria, na ciência, mas a gente sabe, assim como o ser humano está saindo da face da Terra, visitando a Lua e mandando sondas para outros lugares do sistema solar, né? Sondas pesquisando, é claro que nós podemos imaginar que existem civilizações e seres de outros planetas que já voam pelo espaço, independentemente do tempo e do espaço. Independente do tempo e do espaço. Agora, é claro que a questão é muito complexa, né? De quem já viu um OVNI? Muita gente já viu OVNI, mas provavelmente pode ter visto um OVNI como objeto transcendental ou uma sonda espacial. Agora, aí depende saber que tipo de coisa que ela viu. Se foi algo transcendental ou uma sonda espacial, uma sonda de hidrogênio ou de hélio, né? Enche de hélio, né? Uma sonda para fazer pesquisa estratosférica, né? Agora, existe também o que o nosso mestre fala, projeções dos mundos internos. Isso existe. O nosso mestre nos deixou essa explicação importante, essa revelação. Existem projeções dos mundos internos,
que nos céus aparecem e a gente denomina de OVNI. Mas só que nós não podemos nem entender o que sejam. Não são objetos que têm asas, ou jato-propulsores, ou não. São projeções, o nosso mestre até indica que são projeções até que tem constituído por matéria do sexto sistema evolutivo. Sexto sistema evolutivo. E o professor nos dizia, o professor Henrique de Souza, que esses OVNIs que aparecem à nossa vista, muitos OVNIs, não todos, alguns, né, que aparecem à nossa vista, são projeções vindas de matéria de seres superiores, vindo com matéria do sexto sistema, trazendo coisas importantes para a Terra. Agora, eu não sei dizer que coisas são. Na revelação, nosso mestre fala coisas importantes para a paz da Terra. Agora, eu não posso responder que coisas são, porque eu não sei. Eu não sei. Agora, eu sei de uma coisa básica. Tudo que nós temos provém de cima. Isso. Nada passa a existir da Terra diretamente. Tudo que nós temos na face da Terra provém de projeções dos arquétipos dos mundos superiores. Tudo, estou dizendo assim, absolutamente tudo. A vida, a consciência, tudo vem dos mundos superiores. Nada nasce espontaneamente da face da Terra, isso não existe. Então, é claro que esses OVNIs que o nosso mestre fala, especificamente de seres com material do sexto sistema evolutivo, trazem coisas para a Terra. Que coisas eu não sei, mas devem ser coisas relacionadas ao nosso processo evolutivo, ao processo de transformação magnética da Terra, transformação vibratória da Terra, né? São coisas que eles trazem, arquetipais, que fazem parte do processo evolutivo humano e que há seres de outras dimensões que trazendo importantes materiais para a nossa evolução, objeção espiritual. Então, essa é a resposta que eu posso dar. É uma pergunta bastante difícil a respeito dos OVNIs, mas nós temos algumas informações dadas pelo nosso mestre, né, a respeito de projeções dos mundos internos, né, e também a nossa consciência indica que, claro que deve existir seres extraterrenos que viajam pelo universo de uma forma bastante ilimitada, né? E vencendo a barreira do tempo e do espaço, né? Eu, pessoalmente, acredito que existem consciências que viajam de galáxia para galáxia, vencendo as barreiras do tempo e do espaço, né? No túnel do tempo, né? E para eles, o tempo, eles varam o túnel do tempo e vão de galáxia para galáxia, etc., né? Mas não do jeito que, assim, que a imaginação humana, né? Aí entra a imaginação humana fantasia muito e dão até projeções fantasiosas que não correspondem à realidade. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Muito bom, professor. Em função do horário, chegou a hora de eu passar os recados para vocês, e um deles é aqui a nossa roda de conversa de toda terça-feira, tá? Então, a nossa próxima roda de conversa será na terça-feira agora, dia 14 de março de 2023, no mesmo horário, às 20h40, com o tema A Ordem de Cristo e o Brasil. Então, quem ministrará a roda de conversa será Sidney Augusto, colega nosso, engenheiro aqui de São Paulo, e ele vai falar sobre a fundação de Portugal, a expansão luso ao sul, templários, ele vai falar sobre a Escola Naval de Sagres, Ordem de Cristo, expansão marítima, descobrimento do Brasil, Tratado, né, de Tordesilhas e movimento das bandeiras e o traslado de valores e legados vindo de lá, de Portugal, aqui para o Brasil. Então, vai ser um tema muito interessante, né, e é sempre muito interessante a gente saber sobre essa história que liga Brasil e Portugal. E os mediadores serão a Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Então, prestigie a nossa roda de conversa, agora terça-feira, dia 14 de março, no mesmo horário, às 20h40. E também falar sobre um curso, né, que será no dia 18 e 19 de março, das 9 às 17 horas, né? Então, são vagas limitadas e a inscrição será via Shakti.
pelos telefones 35 915 22 097 que é do Ricardo Ferreira, e da Shakti Nova Era, que é prefixo 35 99756 6874. Então, é no dia 18 e 19 de março de 2023, próximo final de semana, e o tema do workshop será sobre Você Pode Mais, aprenda a falar em público sem sofrer. E aproveitando também, falando sobre um pouco do espaço da Shakti Nova Era. Quem estiver passando por São Lourenço, e tem uma filial em Brasília também, em São Lourenço, visite o espaço Shakti Nova Era na Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço. E aí está o telefone, prefixo 35 99756 6875. Então, prestigie. E é isso, professor. Eu quero apenas responder mais uma coisinha aqui do Guilherme, do nosso irmão Guilherme Gazelli Neto. Por que temos que ficar presos no Brasil? Ele perguntou assim, olha, por que temos que ficar presos no Brasil? Por que temos que ficar presos no Brasil? É uma pergunta, eu não sei se eu vou conseguir abordar o sentido que ele está tentando dar a pergunta, né? Mas vamos ver, em poucos instantes, vamos rodar em torno desse assunto, né? Agora, veja bem, nós estamos presos. Nós estamos presos. Então, eu pergunto assim, onde que nós estamos presos? Essa é a pergunta, né? Primeira pergunta, onde nós estamos presos? A resposta que eu posso dar, e não sou eu que dou, é uma resposta proveniente da ciência iniciática das idades. E eu analisei, tirei as conclusões, tirei as minhas próprias conclusões, e acho que é perfeitamente claro, e muitos concordam com isso, muitos irmãos estudiosos concordam com isso. Nós somos presos a quê? Nós somos presos dentro da nossa personalidade. A nossa prisão é a nossa personalidade, esse quaternário. Por isso que Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós entendemos a verdade, nós nos libertamos. Nos libertamos do quê? De nós mesmos. A nossa prisão somos nós mesmos. Nós somos presos de nós mesmos. Olha só que incrível, né? Nós somos presos, somos encarcerados, presos dentro da nossa própria limitação de entendimento. E quando nós passamos ao entendimento superior, nós nos libertamos disso. Agora, nós não estamos presos no Brasil. O nosso mestre afirma o seguinte, cada um nasce onde tem que nascer. Na família certa, no país certo, no momento certo, na cidade certa, nada acontece por acaso. Então, se nós nascemos no Brasil, é porque o karma assim determinou, né? E eu posso dizer, francamente, que nascer no Brasil e ser brasileiro não é apenas uma honra, uma doação da divindade, não. É um compromisso, é uma responsabilidade cósmica. Eu vou repetir. Ser brasileiro é uma responsabilidade cósmica. E isso nós podemos, quem assistir a palestra do nosso irmão Sidney Augusto, vai ter essa questão, né? Porque o Brasil é patrimônio da ordem de Cristo. O Brasil é patrimônio da ordem de Cristo. Quem nasceu no Brasil, nasceu em uma terra que é patrimônio da ordem de Cristo. E isso nos dá uma responsabilidade muito grande. Perante o quê? Perante a lei justa, universal, justa e perfeita. O nosso mestre, o nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, fala o seguinte, o Brasil é a semente, é o celeiro, é a base da nova civilização. Então, o brasileiro tem essa enorme responsabilidade. E tem outra. Quem trabalha contra o Brasil, trabalha contra a humanidade, trabalha contra o eterno, trabalha contra a evolução humana. Eu vou repetir. Quem trabalha contra o Brasil, trabalha contra a humanidade e vai responder por um karma muito forte. Isso é um aviso. Não sou eu que estou dizendo isso. A lei diz isso. Eu estou repetindo aquilo que está contido nos trâmites, nas informações dadas por grandes mestres, né? Então, isso é muito importante.
Assisto a palestra do nosso irmão que vai dar sobre que foi anunciada hoje. E, aliás, eu pretendo. Nós já temos uma palestra anterior, né? Não aqui no nosso encontro, né? No outro encontro que eu tenho no YouTube, sobre justamente os Cavaleiros Templários. Mas eu estou projetando, num determinado momento, falar sobre os Cavaleiros Templários, ou sobre a Ordem de Cristo e assim por diante, e vai chegar um momento que nós vamos repetir essa palestra para todos. Então, que nem diz a Marlene, diz, é um privilégio estar no Brasil. É um privilégio e uma responsabilidade cósmica. Muito bom, professor. Pessoal, em função do horário, eu quero agradecer a participação de todos. Foi muito bom estar aqui, mais um encontro com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação. Um bom final de sábado, um bom final de semana e até o nosso próximo encontro. Com você, Gilberto. Isso aí. Agradecer a todos que estão conectados aqui conosco, permanecer até o fim, né? Essa aula de hoje sensacional e esperamos vocês na terça-feira, na roda de conversa, nessa apresentação que o professor acabou de citar aí, mencionada anteriormente pelo Carlos, sobre o Brasil, que vai ser bem interessante. E nos vemos aqui no próximo encontro, no nosso projeto Iniciação. Boa noite, professor. Muito bem. Muito obrigado ao nosso irmão Gilberto Cartilha, Carlos Nascimento, e estaremos todos juntos na terça-feira com o nosso irmão, né, falando no importante Cino Augusto, nosso querido irmão Cino Augusto, com a sua palestra. Ele é brilhante na sua explicação, terça-feira. E para todos, até sábado que vem, dia 18, fiquem luz, paz e amor para todos e fiquem com Deus.